E eu gostaria que nós pudéssemos levar para as nossas casas nesta noite uma palavra de desafio que de facto por vezes tendemos a esquecer porque invertemos de facto estes papéis. Eu gostaria que nós pudéssemos levar para a nossa casa que nós fomos criados para adorar a Deus. Diga lá comigo, eu fui criado para adorar a Deus. Vamos lá tentar afinar este coro. Eu fui criado para adorar a Deus. Não é Deus que existe por causa de ti. Agora nós já não precisamos. Não é Deus que... Obrigado, irmã. Obrigado. Não é Deus que existe por causa de nós, mas somos nós que existimos por causa de Deus. Não é Deus que existe para satisfazer as nossas necessidades e nós sempre que estamos aflitos vamos àquelas orações urgentes, não é? Onde fazemos um daqueles pedidos e queremos que Deus derrame sobre nós a sua bênção e graças a Deus, porque Deus é um Deus que nos abençoa. Mas essa não pode ser de facto a nossa motivação, porque pela palavra de Deus entendemos que de facto somos nós. Fomos nós que fomos criados para trazer louvor a Deus. Abram comigo as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 11, e vamos dar corda aos dedos para podermos aproveitar o tempo da melhor maneira. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Digno és, Senhor, de receber glória... Esperar só mais um pouco. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Vamos ler juntos? Pode ser só este versículo. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ok? Vamos dar um pulo até o Evangelho segundo São João, no capítulo 4, palavras conhecidas, não é? Dentro deste tema do louvor e da adoração. João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, 23 diz assim, os irmãos abriram? Diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, isto ensina-nos e lembra-nos que de facto há uma adoração que não é genuína, não é? Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura. A Bíblia diz-nos que Deus que procura, é o que está escrito, a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Vamos só ter uma palavra de oração. Pai, oramos, Senhor, para que nesta noite fales ao nosso coração. Senhor, que mais do que palavras, que a unção e que a virtude do Teu Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, possa rasgar o nosso íntimo, Senhor, e que a Tua palavra nos possa, na verdade, santificar, conforme Tu oraste. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Santifica a nossa vida, limpa-nos, separa-nos, Senhor, para aquilo que é o Teu desejo e a Tua vontade, Senhor. Fala ao nosso coração e tem total liberdade para ministrar às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós percebemos de uma forma clara pela palavra, e poderíamos ver muitos outros exemplos, que Deus não apenas é digno e é merecedor, conforme líamos, de glória, não é? De honra, de louvor, mas também percebemos pela palavra de Deus que Deus procura homens e mulheres, gente que entende esta verdade, e mais do que entender esta verdade, Deus procura gente que, na verdade, possa trazer a Deus glória, honra e louvor, e prazer. Deus procura verdadeiros adoradores. Irmãos, Deus de facto criou-nos para a sua satisfação. Sabe que quanto mais nós pensamos em nós e nos esquecemos de Deus, mais pobres nós nos tornamos. Mais fracos nós nos sentimos, mais pequeninos nós ficamos. Mas a verdade é que quando falamos de louvor e de adoração e desta verdade de que fomos criados para adorar a Deus, uma das coisas que nós descobrimos e percebemos em Deus é que quando o adoramos através da adoração, entendemos a razão da nossa existência.
Quando adoramos a Deus e de facto nos arriscamos, deixem-me usar esta expressão, em aceitar este desafio, em aceitar esta exortação, em aceitar este desejo de Deus de que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, quando nós assumimos essa atitude, irmãos, na medida em que o buscamos, nós compreendemos que na sua presença, de facto, há tudo quanto nós precisamos. Entendemos na adoração que na sua presença, conforme está escrito, há abundância de alegrias. O que é que há mais? A Bíblia diz-nos que há delícias perpetuamente. Irmãos, e olhe, uma das questões com que muitas vezes o ser humano se debate, e muitas vezes até mesmo cristãos, talvez por falta de conhecimento de Deus ou da revelação da palavra sobre as suas vidas, muita gente muitas vezes luta com uma baixa autoestima. Não tem uma estima muito boa acerca de si mesmo. Vê-se de uma forma muito estranha. Mas olhe, deixe-me dizer-lhe, se Deus nos criou para, conforme está escrito aos Efésios, para sermos para louvor da sua glória, irmão, isso mostra-nos e lembra-nos e ensina-nos que de facto nós não somos assim umas pessoas quaisquer. Se Deus nos criou, se Deus nos criou e percebemos pela palavra que nos criou para seu louvor, ninguém tem que se sentir fraquinho, nem pequenino, nem insignificante. Porque se de facto Deus nos criou e nos deu esta oportunidade de o louvarmos, é porque de facto nós somos homens e mulheres de valor. Somos homens e mulheres de Deus. E olha, e somos tão importantes que Ele escolheu viver a eternidade connosco. Se Deus não nos amasse verdadeiramente, nós seríamos assim como que uma coisa descartável. Onde Deus nos usaria apenas para sua satisfação e logo nos esqueceria. Não, nada disso. Deus não apenas quer que nós sejamos para louvor da sua glória, mas Deus, Ele quer viver connosco a eternidade. Isso, de facto, demonstra a nossa importância como filhos de Deus. Nós não temos que pensar o que muitas vezes vem à nossa mente, porque temos que nos ver como Deus nos vê. Temos que falar da nossa vida como Deus fala acerca da nossa vida, porque, na verdade, esse é o caminho de Deus para cada um de nós e o caminho da alegria e da satisfação. Por isso, diga lá ao seu irmão, apesar de tudo, você é muito especial. Amém? Deus escolheu-nos. Deus escolheu-nos. Agora, irmãos, Deus dotou o homem... Pronto, os irmãos aproveitam logo para pôr a escrita em dia, não é? É verdade, é verdade. Já vi que isto aqui não funciona, temos que fazer coisa de maneira diferente. Deus dotou o homem com 5 sentidos. Sim ou não? Há quem diga que a mulher tem 6, não é? Tem 6. Eu tinha uma piada sobre isso, mas não fica bem. Tem 6. Quais são os sentidos? Visão, audição, o tato, o olfato e o que nós mais gostamos. O paladar, aqueles secretos alentejanos. Toda a gente conta anedota sobre alentejanos, mas toda a gente gosta de lá ir comer as coisas deles, não é? Pois. É bom que não contem à minha frente, porque são 115 quilos de carne alentejana. É verdade. 115 quilos, não parece, mas é. Mas, irmãos, Deus dotou o homem com 5 sentidos. Deus dotou o homem com a capacidade de sentir prazer. Sim ou não? O homem tem emoções. É verdade, tem emoções. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, será que Deus tem emoções? Alguns estão a olhar para mim com um ar desconfiado. Será que Deus tem capacidade de sentir prazer? Quem acha que sim, levanta a mão. Só para a gente. Sim? Nós, quando olhamos para a Bíblia, observamos momentos onde Deus se sentiu triste. Sim ou não? Sim. Onde Deus se sentiu irado. Uma vez irou-se de maneira tal que encheu a terra d'água. Só Noé que se safou. Será que podemos ver na palavra Deus a sentir compaixão? Misericórdia? Sim. Uau! Então Deus, de alguma maneira, tem emoções, tem capacidade de sentir ou não prazer.
Irmão, então pense comigo. Se a Bíblia nos ensina e nos mostra que Deus também sente tudo isto, que tipo de sentimentos é que nós provocamos em Deus? O que é que nós fazemos Deus sentir? Quando Deus olha para ti, meu irmão, o que é que Deus sente? Será que Deus tem prazer na nossa vida? Ele quer ter prazer. Que tipo de sentimentos, que tipo de emoções é que nós provocamos em Deus? Irmãos, se todos nós aqui estamos numa conferência de louvor e de adoração, é porque todos nós, no fundo, também temos desejo de agradar-lhe. Sim ou não? Todos nós, no fundo, temos desejo de glorificar o seu nome. Se todos nós formos honestos, vamos dizer que já houve muitas vezes onde nós trouxemos tristeza e decepção ao coração de Deus. Porque Deus tinha um plano e nós escolhemos outro. Deus tinha uma direção e nós insistimos noutra. Deus desejava e nos conduziu num sentido e nós insistimos em seguir noutro sentido. E por causa disso sofremos. Porque sempre que não fazemos as coisas à maneira de Deus, nós sofremos. Não porque Ele deseja, mas porque nós acabamos por decidir por nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem, está escrito. E às vezes nós pensamos no outro. Não, maldito é o homem que confia em si mesmo. Sim ou não? Que tipo de sentimentos nós queremos gerar em Deus? É que se o amamos verdadeiramente, nós queremos que Deus tenha prazer em nós. Queremos que Deus se agrade da nossa vida. Queremos que Deus se agrade dos nossos cânticos. Queremos que Deus se agrade da nossa forma de estar na vida. E uma das coisas que eu gostaria que nós pudéssemos entender é que Deus agrada-se daqueles que o adoram. Diga lá comigo, Deus agrada-se daqueles que o adoram. Amém? São inúmeros os textos que nós podemos ver na Bíblia, nos Salmos, que nos falam acerca disto, não é? O salmista dizia que o Senhor agrada-se daqueles que o temem, não é? E quando há temor de Deus no nosso coração, há de facto um desejo em chegar perto, um desejo em adorá-lo, um desejo em reconhecer que somente Ele é digno e merecedor de glória, de honra e de louvores. O nosso problema é que durante muito tempo nós fomos habituados. Enquanto pensamos em adoração, o que é que nós pensamos? Pensamos em cânticos. Pensamos num tempo de música na igreja. Pensamos num momento especial, extraordinário, onde de facto há uma experiência, um momento especial. Mas assim que esse momento especial acaba, a adoração acaba-se. Nós infelizmente, acabamos muitas vezes por viver com estes conceitos que não são corretos à luz da palavra de Deus. Com esses valores distorcidos, com esses pregos, desculpem a expressão, com essas cavilhas, com esses pensamentos contrários que às vezes nos impedem de chegarmos mais perto de Deus e experimentarmos o que Deus Ele tem para nós. A verdade, irmão e irmã, é que nós, à luz das Escrituras, nós adoramos a Deus quando com as nossas atitudes nós fazemos o que lhe agrada. Porque, de facto, Deus procura verdadeiros adoradores. É o que está escrito, que o adorem em espírito e em verdade. E a nossa vida e as nossas atitudes provocam alguma coisa em Deus. E se as nossas atitudes agradam a Deus, nós trazemos prazer a Deus. Mas se as nossas atitudes, se o nosso dia-a-dia, se a maneira como vivemos, se a maneira como falamos, como pensamos, como agimos, se é contrária a Ele, nós vamos criar outra coisa que não prazer em Deus. E, irmão e irmã, temos percebido pela palavra, Deus deseja que nós possamos viver uma vida que o dignifique. Deus deseja que nós possamos viver uma vida que, de facto, o adora e demonstre mais do que palavras, um coração que deseja que o seu nome seja honrado e glorificado em todo o tempo e em todo o lugar. Irmãos, a adoração no culto não deve ser nada mais, nada menos do que a festa da família. Do que o culminar de alguma coisa que começou desde que eu acordei. De uma forma de estar na vida que adora. De decisões que adoram.
de atitudes que dignificam Deus, que honram Deus, que exaltam Deus. Porque, irmão e irmã, não podemos dividir a adoração do resto da nossa vida. Este tempo que nós temos juntos e uau, graças a Deus, é fantástico, juntar a família, louvarmos a Deus, cantarmos a Ele, é apenas uma pequena parte de toda uma vida de adoração que Deus deseja que nós tenhamos, porque Deus agrada-se daqueles que o adoram. Olha, a adoração é mais do que música. A música é importante, mas a adoração é mais do que música. Sabe que às vezes os crentes têm expressões, daquelas coisas, não é? Imaginemos que tivemos um tempo de oração na igreja e de repente o pastor diz: bom, agora vamos adorar a Deus. Tivemos a orar, mas depois a gente diz: bom, então agora vamos adorar a Deus. Então aquilo que tivemos a fazer foi o quê? Então, aquilo que eu fiz no trabalho foi o quê? Foi apenas uma tarefa? A forma como eu cumprimento os irmãos, ou não, também não é uma expressão de adoração? É que estes clichês e estas, agora vamos adorar a Deus. Na nossa igreja, primeiro adoramos a Deus, depois ouvimos a palavra. Desculpe. Irmão, deixe-me dizer-lhe assim. Todos os momentos de um culto são atos de adoração. Se você está a ouvir a palavra, mas está a brincar com o telemóvel, desculpe, mas você não está a adorar a Deus. Se você chega à igreja e não entende que de facto a igreja é também o tempo da comunhão, às vezes a comunhão é desprezada na igreja. O pessoal chega, já o culto já começou, ainda mal acabou, já está a ir embora. A comunhão na igreja é alguma coisa tão espiritual como a oração, como o louvor, como a adoração. Veja de que forma é que a igreja do livro dos Atos era edificada. Há pessoas que desprezam os relacionamentos, que não valorizam o estar com os irmãos, o orarmos juntos, o encorajarmos-nos, o partilharmos a vida, o partilharmos o dia-a-dia. E, irmão e irmã, lembre-se disto, todos os momentos de um culto são atos de adoração. Do cumprimentar aos irmãos, do estarmos focados quando há uma leitura da palavra, não estarmos a pensar, desculpem-me, deixem-me usar uma expressão alentejana, na morte da bezerra. Mas estarmos focados naquilo que está a ser lido. Estarmos focados naquilo que está a ser orado. Estarmos envolvidos. Você sabia que o silêncio também é um ato de adoração na igreja? O silêncio também é um ato de adoração na igreja. O respeito, a reverência, o mantermos-nos quietos, o percebermos quando falarmos, quando não falarmos, quando estarmos atentos, quando nos movermos em direção a alguém, quando ajudarmos um irmão que nos apercebemos que está em necessidade. Tudo isso são atos de adoração. Sabe que eu cheguei a ouvir comentários e as pessoas não faziam por mal, mas durante muito tempo, e creio que ainda nos dias de hoje, às vezes há quem pense dessa forma, que quando falamos em adoração, há pessoas que acham que a adoração tem a ver com um estilo de música. Eu já ouvi um comentário do género. Quando alguém ouve assim uma música assim com uma grande guitarrada, como o guitarrista às vezes gosta de fazer, aquelas coisas muito barulhentas. Ai, que horror! Isto é do diabo! Esta música alguma vez pode ser de Deus. E olha, irmão e irmã, as pessoas às vezes dizem coisas sem pensar. Porque a música é de Deus. Você está cá? O diabo não cria nada. Ele não tem essa. Ele é o príncipe das moscas. A função dele é destruir. A missão dele é tentar desvirtuar aquilo que Deus criou. E nós sabemos que o inimigo, pela música, atrai milhões de jovens e pessoas por todo o mundo. Porquê? Porque lá está ele a pegar em alguma coisa que Deus criou e a manipular. Porque quando falamos de adoração, irmãos, adoração não tem a ver com um estilo de música. Não tem a ver que se é muita guitarra, se é pouca guitarra, se é um ritmo A, se é um ritmo B. Adoração tem a ver com um ato de entrega a Deus em espírito e em verdade. Tudo o resto é uma questão de gosto. E é uma questão de cultura. Irmãos, eu tive o prazer,
com a minha esposa há uns anos atrás, quando estávamos a trabalhar na Grande Lisboa, de desenvolver trabalho num bairro de cabo-verdianos, angolanos. Olha, você acha que nós cantávamos as músicas que vocês cantam e outras? Não, nós cantávamos músicas em crioulo. Eles batiam palmas de forma diferente de nós. Tudo era diferente. Esse tempo traz-me memórias interessantes, mas sabe, se eu quisesse fazer visitas lá no Zambojal, era um bairro, eu não podia fazer mais do que 2 ou 3 visitas por noite. Sabe porquê? Porque o africano é muito hospitaleiro. Assim que o pastor batia, pastor, entre, e o pastor tem que entrar e tem que beber um copo do licor qualquer que eles lá têm. Porque se o pastor disser que não, é quase como que uma ofensa. Então está a ver, cada visita, cada licor. Fazia 2 visitas e eu, vamos ou não vamos. E depois é que a gente nem sabia o que é que estava a beber. É um licor caseiro e tal. Pronto, está bem, bora, senhor. E não podíamos fazer mais do que 2, 3 visitas, porque a expressão de louvor e de adoração na música era completamente diferente. Porquê? Porque a cultura era diferente. Irmão, é óbvio que os irmãos que estão aqui com 50 anos, 60 anos, eu não estou a chamar ninguém velho, está bem? Aqui ninguém é velho, há gente madura e gente menos madura. Com certeza que se calhar algumas das músicas que vocês mais gostarão... Se calhar, oh graça admirável. Vocês gostam disto? Véu sem igual. Não é? Mas se calhar alguns adolescentes que estão a dizer... E olha, e tem que haver tolerância de ambas as partes. Tem que haver respeito de ambas as partes. Porque as diferentes músicas são necessárias e importantes para as diferentes gerações, para as diferentes necessidades. E o importante não é se a música é ao seu gosto ou não, o importante é que se adora a Deus. E que haja, de facto, este ato de entrega e de consagração a Deus. Ok? Até porque a Bíblia não define um estilo bíblico. A adoração, de facto, não tem nada a ver com o estilo, tem a ver com o ato de entrega, não é? E o mais importante de uma música não é, de facto, o ritmo, não são os acordes, não é o estilo, é a mensagem dessa mesma música. Porque, deixa-me dizer-vos isto, o que existe, de facto, não é música cristã, é letra cristã. É música com letra cristã. E o importante de uma música, de facto, é a letra, se está ou não focada na palavra de Deus, e isso é, de facto, o mais importante. Ok? Vocês estão cá? Alguém está a dormir? É que se alguém estiver a dormir, acorde, por favor. Está bem? Ok. Deus agrada-se daqueles que o adoram. A adoração é mais do que música. Diga comigo. A adoração não é... Este coro está desafinado. Vá lá. A adoração não é para nosso benefício. Irmão, nós temos uma tendência, sabe que os dias são dias difíceis, há muita pressão, muita preocupação. Há cristãos a viverem dias de facto complicados, porque isto na altura das vacas gordas toda a gente comprou, toda a gente adquiriu, toda a gente tinha, toda a gente... E de repente, quando nós damos por nós a ter que encolher um pouco e que poupar um pouco e que gerir de maneira diferente, obviamente que isso traz dores e dissabores. E há uma tendência, fruto da vida, de muitas vezes chegarmos à igreja e pensarmos na adoração como um tempo para mim. Um tempo para a minha satisfação. Senhor, eu preciso tanto de ser abençoado, renovado, fortalecido. Abençoa-me, dá-me forças, dá-me ânimo, dá-me isto, dá-me aquilo. E sem querer... Eu não estou a dizer que Deus não faz isso, é claro que Deus faz. Eu não estou a dizer que Deus não quer fazer isso, é claro que Deus quer abençoar e fortalecer a nossa vida e levantar-nos. Óbvio, estamos juntos nesse sentido. Mas sem querer, muitas vezes temos desvirtuado o sentido da adoração. Porque a adoração não visa agradar-nos. A adoração visa agradar a Deus. Se alguém disser, eu hoje não aproveitei a adoração, isso quer dizer que você não adorou pelos motivos corretos. Porque a adoração não é para a nossa satisfação. Apesar de nós sermos abençoados na adoração, isso é outra conversa.
A adoração, de facto, está focada e tem como objetivo glorificar o nosso Criador. Abra comigo em Isaías, profeta Isaías, capítulo 29, ok? Isaías 29, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Os irmãos leram bem este versículo? Sim, podemos ler outra vez. Pois este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o que é que está escrito? Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Irmãos, nós podemos aparentemente ter um determinado comportamento, como o americano diz, monkey see, monkey do. Macaco vê, macaco faz. Mas, de facto, a Bíblia ensina-nos que o verdadeiro valor da adoração não está em apenas porque alguém faz, nós também fazermos. Apenas porque alguém levanta uma mão, nós também fazermos. Irmãos, a Bíblia fala-nos de que o quê? De que nós precisamos de avaliar a atitude com que adoramos a Deus. Pois é possível, irmãos, para estar escrito é porque é possível, é porque acontece que nós, sem querer, podemos estar a honrar a Deus com a nossa boca. E a dizermos as palavras mais lindas, as palavras mais belas, as palavras que, uau, que coisa linda, mas o coração, se o coração não estiver lá, tudo está perdido. Irmãos, a nossa adoração e o nosso esforço é vão, é inútil. Cai em saco roto. Então qual é o desafio de Deus para as nossas vidas quando falamos de adoração? De que a adoração não é para nosso benefício. Irmãos, lembremos-nos, o coração de Deus não é tocado pela tradição de uma forma de um povo cultuar. O coração de Deus é tocado pela paixão com que adoramos. O coração de Deus é tocado quando há uma adoração e uma entrega genuína das nossas vidas naquilo que nós estamos a cantar. E eu creio que nós precisamos ter mais cuidado com aquilo que cantamos. Porque às vezes há músicas que há músicas que quando eu dirijo louvor, já não dirijo louvor muitas vezes, mas há músicas que eu não escolho porque eu creio que em determinadas situações estaria a levar o povo, se calhar, a cantar e a dizer aquilo que não devia dizer. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Por onde quer tu quiseres eu irei. O que queres que tu faças eu farei. Alto lá. Estamos a pensar no que estamos a dizer? Se estamos a pensar e o coração está lá, amém. Mas se são apenas palavras bonitas, mas cujo coração não se move na ação, cuidado. Cuidado. Porque estaremos a ser hipócritas. Estaremos a dar um ar de grande entrega e de grande espiritualidade, mas no fundo são palavras balofas, ocas, sem sentido absolutamente algum. E Deus avalia a atitude do nosso coração. Irmão, que não saiam palavras ocas da tua vida. Que não saiam palavras ocas da minha vida, mas que na verdade, lembremos-nos, o coração de Deus é tocado. E eu gosto desta expressão, sabe porquê? Porque eu penso logo a seguir que quando o coração de Deus é tocado, sempre algo acontece. Quando o coração de Deus é tocado, sempre algo sobrenatural acontece. Deus move-se, Deus trabalha, Deus honra. Porque se nós honrarmos a Deus, Deus nos honrará. E se honrarmos a Deus com um coração sincero e genuíno, o Senhor nos abençoará. Por isso, lembra-te que Deus procura de facto atitude na forma como o adoras e na forma como tu chegas a Ele. E por último, a adoração não é parte da nossa vida. Ela é a nossa vida. Abra comigo Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. E vejamos o que a palavra do Senhor ela nos diz. 105, versículo 4. Diz assim:
Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face. O que é que diz? Às quintas-feiras, às 21 horas, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17 horas. Encontro vida. É isso, não é? É isso, não é? Buscai ao Senhor em momentos onde há uma atividade espiritual no meio deste mundo virado do avesso. É isso que a Bíblia diz? Não, pois não. Buscai ao Senhor, ela é uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Continuamente. Continuamente. Olha, Salmo 113, um bocadinho mais à frente, versículo 3. Salmo 113, versículo 3. Desde o nascimento do sol até ao seu pôr, seja louvado o nome do Senhor. E esta palavra não é para os padeiros, porque os padeiros, mesmo de noite, eles devem louvar ao Senhor. Você está cá? Ou seja, em todo o tempo e em todo o momento, nós precisamos de perceber que vivemos uma vida de adoração. Irmão, lá está, voltávamos àquilo que dizíamos há pouco. De facto, este tempo na igreja é apenas o culminar. É apenas a cereja em cima do bolo. É apenas o final de um dia que procuramos adorar a Deus. De um dia que procuramos glorificar o seu nome. Irmãos, e a Bíblia diz-nos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Mas agora os irmãos poderão pensar, pastor, isso é fácil falar, isso é para vocês. Passa o dia inteiro de Bíblia na mão, pensar nas coisas espirituais. Se você tivesse os colegas de trabalho que eu tenho, ia ver como é que era bom adorar ao Senhor com colegas daqueles. Se você tivesse um patrão como eu tenho, desonesto, malandro, não paga o que deve, ia agora com alegria para o trabalho. Pois é. Será que a Bíblia nos fala disso? Será que é mesmo possível fazer tudo para a glória de Deus? Mesmo no meio do caos? Será que é possível estar ao pé de gente chata e problemática enfim, o que vocês estão a pensar? E mesmo assim conseguirmos dar glória a Deus? Vamos a Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Já estivemos em Colossenses hoje. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, e eu estou a terminar, está bem? 3, 23. Vejamos o segredo para fazer tudo para a glória de Deus. Está aqui na palavra de Deus. 3, 23 diz, e tudo. E aqui entre parênteses, depois abre um parênteses e diz, as atividades espirituais, as orações, as leituras da Bíblia, os cultos, é isso? Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, e agora está aqui a chave para fazermos tudo para a glória de Deus, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Irmãos, a nossa vida não é de Cristo somente num culto. Não é de Cristo somente na nossa casa. Irmãos, no meio do caos, no meio das trevas, no meio de gente contrária a Deus, no meio de gente com pensamentos estranhos, no meio de um mundo injusto, no meio de um trabalho complicado, num ambiente perverso, nós servimos a Cristo. Porque, afinal de contas, sabe onde é que a luz faz falta? Nas trevas. E olha, e há uma coisa interessante quando a luz se confronta com as trevas. A luz vence. E sabe que atitude é que nós devemos ter quando queremos, na verdade, adorar a Deus em todo o tempo, porque, na verdade, a adoração não é parte da nossa vida, ela é a nossa vida. Irmãos, o segredo de uma vida de adoração é fazer tudo como se fosse para o próprio Jesus. Então, não é uma questão de ambiente, queridos irmãos. É uma questão de atitude. Não é uma questão de lugar onde eu estou, de colegas que eu tenho. É uma questão de perspectiva. É uma questão de nossa forma de estar, a postura que escolhemos assumir. Porque somos de Cristo sempre, em todo o tempo e em todo o lugar. Irmão, e eu faço-te uma pergunta.
Se Jesus viesse em carne e osso, dizia-lhe, ok, hoje vou jantar à tua casa às 9 horas da noite. Hoje vinha ao culto, não é? Hoje vinha ao culto. Amanhã, às 9 horas da noite. Eu pergunto, o que é que você ia pôr na mesa? Como é que você ia pôr a mesa? As senhoras que aqui estão que põem a mesa e os homens que deviam pôr, mas não põem, mas também podem ajudar. Hã? Você ia meter um prato de cada cor, um copo assim, outro assim, não é? Ia ao McDonald's e comprava um Big Mac e um... Esta foi má, porque eu fui ao McDonald's com o Isaac. Ele pode estar a pensar que eu estou a dizer, não estou nada. Eu gosto de McDonald's, Isaac, não tem problema. Não tem. Mas se eu desfalecer, foi do McDonald's, já sabe. 115 quilos não se tratam assim. Mas ele vai compensar-me, ele vai compensar. Estou a brincar. Perdi-me, onde é que eu estava? Se Jesus fosse jantar à sua casa, eu pergunto, você ia ou não ia procurar dar o melhor? Eu não estou a falar de que se endividar, não nada disso, nem o Senhor entrava nisso. Mas você ia ou não ia dar o melhor? Se você fosse trabalhar e o seu patrão fosse Jesus, o seu desempenho seria diferente. É que se o seu desempenho fosse diferente, isso quer dizer que o desempenho que você está a dar atualmente não é o que deve. Correto? Porque nós glorificamos a Deus quando temos esta atitude na vida. Percebermos que o que quer comamos, quer bebamos, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa vida, no autocarro, com os vizinhos, com A, com B, com C, com a família, com as pressões da vida, quando nós temos esta atitude de adoração, fazendo tudo como se fosse para o próprio Jesus. Quando pensamos e agimos assim, a nossa vida muda. E quer que eu lhe diga mais? O nosso desempenho muda. Eu não sei que testemunho é que um cristão dá quando vai para o trabalho. Chega atrasado, vai neste ritmo, e eu sou lentejano, cuidado. Ele está a servir quem? Esse patrão malandro que não paga o que deve e tal. Pois, lá está. Perspectiva. E depois vem para a igreja, quer receber do Senhor e não entende que a adoração começa também no trabalho. E começa na família. E começa no ambiente, com os vizinhos, no prédio. Não? Irmão, você quer ser um adorador? Deus, nesta noite, pela sua palavra, está a lembrar-nos princípios tão importantes e está a elevar a sua fasquia de exigência sobre a nossa vida. Os cânticos devem ser apenas um culminar de uma vida que adora a Deus. Se vivermos desta forma, fazendo tudo como ao Senhor, tudo será diferente e procuraremos honrá-lo em tudo o que nós fazemos. Sabe qual é que é o desejo do meu coração? Eu desejo do mais íntimo do meu coração que a forma como eu vivo a minha vida traga alegria ao coração de Deus. Desejo do coração. Eu desejo do coração que a minha vida agrade o Senhor. Traga alegria, traga um sorriso ao coração de Deus. Sabe, eu tenho uma filha com 6 anos. Ela acha que já tem 10, mas só tem 6. É grande também, parece que tem 8 ou 9 anos. Veste roupa de 8 ou 9 anos, mas também só tem 6. E este sábado ela passou o sábado comigo. Fartou-se de trabalhar, coitadinha da criança. Eu acho que se tivesse connosco, se tivesse andado comigo algum desses inspectores da Segurança Social, eu era preso, criança era retirada, trabalho infantil. Olha, a miúda fartou-se de trabalhar. Mas olha, eu passei o dia, ela a ajudar-me a fazer as coisas, e eu pensava para mim, uau, ela não dá só trabalho, ela já faz qualquer coisinha e tal. E eu, quando me deitei à noite, deitei-me primeiro que ela, estava mais partido que ela, 6 anos, veja bem. Eu deitei-me na cama. Olha, e ela não fez nada de outro mundo, mas ajudou-me muito, bastante. A sua ajuda foi fundamental. E eu deitei-me na cama, assim como um pai orgulhoso. Ó, Isaac. A sério. Um pai... Há aqui pais. Vocês sabem o que eu estou a dizer, não sabem? É verdade, quando eles fazem o que não devem, jeito de dentro assim... Mas
Este sábado deitei-me. Ontem ela teve um vermelho, não me deitei muito satisfeito. Mas sábado ela portou-se bem. E eu deitei-me como um pai orgulhoso. Porquê? Porque via nela um esforço, um desejo de ajudar, de agradar, de que eu ficasse feliz, de que ela me pudesse ajudar. Eu deitei-me como um pai orgulhoso. E eu pergunto, não será que nós conseguimos com que o nosso Deus se sinta da mesma forma a nosso respeito? Você não quer que Deus pense o mesmo acerca de si? Sabe, a minha filha, Lídia, quantos filhos tens? Pela fé. Os que virão ainda. Crescei, multiplicai-vos. Está repreendido, não está nada. Aquilo que 2 ou 3 concordarem... Bem, mas eles têm que concordar também, pois é uma carga de trabalhos. É melhor não entrarmos por aí. Bom, eu pergunto, Lídia, tu precisas que um dos teus filhos mais novos te diga: mãe, estou a precisar de umas calças porque estas estão a ficar curtas. Tu precisas que ele te diga? Há aqui mais pais? Vocês precisam que os vossos filhos digam: os ténis estão a ficar velhos, é preciso eles dizerem? A gente sabe que eles chegam a uma idade, dizem antes do tempo e tudo. Mas quando eles são pequenos, eu estou a falar de exemplos pequenos, que é para ver se me ajuda aqui na mensagem. Os 13 anos para cima está fora de exemplo, já não há exemplo para ninguém. Mas eu pergunto, pais, vocês precisam que eles vos digam? Não. Por uma razão muito simples, porque vocês amam os vossos filhos. E sem que eles digam preciso de uns ténis, vocês já viram. E eu pergunto, não será que o nosso Deus é Pai? Somos seus filhos? Filhos amados. Será que a nossa atitude quando chegamos diante de Deus tem que ser só pedir? Ou não será que se nós nos chegarmos a Deus como filhos que amam o Pai e nos preocuparmos em simplesmente adorar, não será que o nosso Pai Celestial conhece as nossas necessidades? A Bíblia ensina-nos sobre pedir, devemos pedir, mas atenção. Às vezes as orações dos cristãos diante de Deus parecem listas de compras. Faz. E depois já tem, em nome de Jesus, e pronto, já está. Quando a nossa principal preocupação deve ser adorá-lo. Se Ele dá, se não dá. Irmãos, se nos focarmos em adorá-lo e fazer com que o nosso Deus como Pai fique de facto um Pai orgulhoso de nós, você acha que lhe vai faltar alguma coisa? Irmão, Deus tem-me dado tanta coisa que eu não tenho pedido. Deus tem-me dado tanta coisa que eu nem sequer pensava ou imaginava ou desejei sequer. Mas Deus conhece o nosso coração, sem que haja uma palavra na nossa boca. És que o Senhor, tu tudo conheces. Então a nossa principal preocupação não pode ser chegar e pedir. A nossa principal preocupação tem que ser: Senhor, eu quero que tenhas satisfação em mim. Quero agradar-te. Quero que te sintas bem com a minha atitude, com a minha vida. Quero que tenhas prazer em mim. Sabendo que o oposto também é uma verdade. Se não fizermos aquilo que é desejo de Deus, vamos trazer-lhe tristeza, porque nós sabemos que os planos e os pensamentos de Deus a nosso respeito são, de facto, pensamentos e planos de bem, de paz, que nos querem levar mais longe. Será que nós, nesta noite, podemos terminar, não pedindo, adorando? Amamos o nosso Pai. Amém. Não sei se o grupo de louvor pode subir, por favor. Gostava que me ajudassem nesse sentido. Irmão, irmã, o que é que Deus sente com a tua vida? O que é que Deus sente com a tua entrega? O que é que Deus sente? Que tipo de sentimentos, que tipo de emoções tu causas em Deus? Será que nós podemos fechar os nossos olhos por alguns momentos e não deixarmos que o movimento da sala nos rouba a nossa atenção? Oh, Pai querido, tantas vezes nos chegamos diante dele apenas para pedir. Louvamo-lo por aquilo que ele
fez e faz. Mas esquecemos que Deus procura adoradores e adoradores fala-nos de nós o adorarmos por aquilo que Ele é. Independentemente daquilo que possa ou não fazer. Aleluia. Fecha os teus olhos comigo. Irmão, olha, deixe-me usar as mesmas palavras que usamos quando se lê aquele texto da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Oh, Senhor amado, tu nos tens abençoado tanto. Tu nos tens dado tantas coisas e tantas vezes estamos focados não em Ti, mas nas Tuas bênçãos, no que desejamos, no que ansiamos. E o nosso foco não está centrado em Ti e na adoração que só Tu mereces, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Sabemos que somos filhos amados, Senhor, e queremos de facto adorar-Te com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Oh, Pai querido, não queremos trazer o Senhor perante Ti palavras ocas, palavras vazias, Senhor, mas queremos trazer diante de Ti uma adoração genuína, uma entrega sincera do mais íntimo do nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus.